Uma boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário. Está entrando no ar o programa Logos, um podcast de ideias e debates. Meu nome é Wagner Pedro e hoje eu tenho um convidado para lá de especial, o meu mano, grande amigo Alexandre. É isso aí. É o Alexandre o Grande aqui, versão 2025. E com topete, hein? E com topete do Johnny Bravo. É uma mistura de personagens históricos aqui, só para vocês. É isso aí. E fazendo as devidas honras e apresentação, o nosso amigo aqui, ele é psicólogo, professor universitário, acadêmico da PUC na área de ciência da religião e também é um grande erudito, né, um colega que a vida nos deu, um amigo que a vida nos deu e que a gente tem crescido muito aí no conhecimento. E hoje nós iremos tratar de um tema, alguns acham polêmico, outros acham que não deve ser misturados, mas é um tema que eu particularmente acho um tema massa, acho um tema muito bom, um tema que devemos pensar nesse tema. O tema é psicologia e religião. E um subtema aqui que a gente pode colocar é entre a fé e a razão. Né? Como que vai dialogar, né? Fé e razão? Como que vai dialogar a questão da psicologia e a questão da religião? Né? Parece, num primeiro olhar, né? Numa primeira impressão, como água e vinho. Mas vamos tentar descobrir aqui nesse programa, né? Quais são os seus limites, né? E eu já quero logo de cara... Já sim? Já sim. Passar a palavra para você, caso queira fazer menino voraz. Fazer uma introdução, fazer aí um complemento da apresentação, uma introdução do assunto, e aí depois eu tenho algumas perguntas aqui. Né? Hoje eu tô aqui para perguntar, né? Nós vamos construir juntos. Eu acho que eu só quero agradecer a oportunidade, dar um alô pro público querido e ficar aberto, porque realmente o que nós iremos fazer aqui é uma construção cooperativa. De alguma maneira, o tema vai transitar aí em religiosidade, fé, psicologia, ciência, porém a gente vai também se apoiar um no outro para fazer algo maior, algo que vai além de mim mesmo ou que vai além de você, mas que possa se somar exatamente por causa dessa integração de forças. Então, como o jogo a gente faz jogando, bora lá para as perguntas e vamos começar. Então. Bora lá então, pessoal. Vamos lá comigo. Então, a primeira pergunta ali é o seguinte. Como que a psicologia ela vai explicar ou vai ter essa tentativa de explicar a experiência religiosa? Essa é uma pergunta muito interessante que eu acredito que deveria estar na base da formação de todo psicólogo, de todo futuro psicólogo. Existe muito preconceito em relação à relação entre psicologia e religiosidade, um preconceito que é calcado muito mais pelo desconhecimento do que realmente por uma compreensão profunda. A gente pode começar essa questão trazendo uma frase muito simples, que é a seguinte: a psicologia vai ver a experiência religiosa como uma experiência subjetiva. De que maneira? Bom, pense em um namoro. Você está ali conectado com uma pessoa, e se for início de namoro que você gosta, então você vai perceber que vão existir aí uma série de emoções, pensamentos, paixões, instintos, muitas informações internas. Percebe que são informações internas? De alguma maneira, tanto a escolha da pessoa que você vai ali optar partiu de percepções que você teve, emoções que você teve ali na convivência com a pessoa, quanto o próprio relacionamento, conforme ele for acontecendo, ele vai te influenciando e vai gerando novos pensamentos, novos sentimentos. Então, quando a gente fala que a psicologia vai ver a experiência religiosa, uma experiência muito complexa, ela não vai tentar explicar a experiência religiosa somente
entendendo que ela é uma experiência subjetiva, mas ela vai entender que a experiência subjetiva vai estar fortemente presente nesse tipo de vivência. Você pode pegar qualquer tipo de experiência religiosa, você pode pegar desde meditadores orientais, você pode pegar essas várias expressões da fé que existem nas igrejas evangélicas, você pode pegar os relatos que existem na tradição católica com os santos. E quando você for perceber esses relatos, você vai ver que, né, dentro dessas experiências teve emoção, teve pensamento e teve comportamento. Então a psicologia vai entender que o nosso sistema psicológico, ele tem elementos que produzem a experiência religiosa, porque a experiência religiosa tem uma explicação. Explicação surge de termos um sistema cognitivo, um sistema psicológico cognitivo, claro, né, apoiado no sistema nervoso central, mas ele produz pensamentos, e o pensamento é um elemento da psicologia. Seja porque você teve vontade, ou teve uma emoção, ou porque você está entrando numa religião e está se emocionando, a gente está falando de emoções. Emoções são produtos psicológicos. Então, a psicologia ela vai ver que o nosso mundo interno, com o que existe nele, tanto produz religião, quanto dentro das experiências religiosas, reage com reações psicológicas. Dessa forma, a psicologia, assim, num plano mais amplo, vai entender que a religião ela sofre influência da subjetividade e ela impacta a subjetividade. Religião forma personalidade, Sim. Forma crenças. Sim. Religião pode também traumatizar. Religião pode te ajudar a desenvolver habilidades. Você não, por exemplo, muito comum dentro da religiosidade evangélica, o amplo desenvolvimento de habilidades musicais. Sim. Tem um incentivo à cultura, né? Sim. Então, tudo isso que nós estamos falando o quê? Nós estamos falando como o nosso mundo interno não só cria religiosidade, mas se sente motivado a se aproximar por várias necessidades dessa religiosidade, e quando lá é impactado com mudanças de pensamentos, mudanças de sentimentos, mudanças de comportamentos, às vezes saudáveis, porque a religião produz fenômenos saudáveis, às vezes patológicos, porque a religião, como qualquer fenômeno humano, também produz experiências patológicas. Mas isso eu vou passar a palavra para você, certo, num plano muito geral. Porque quem se forma em psicologia, Wagner, não se forma numa ciência unificada chamada psicologia. Nós nos formamos em ciências psicológicas. Então, a maneira que vai motivar o indivíduo, tanto para construir religião, quanto para viver religião, e a maneira como a religião vai impactar, vai ser explicado pelas abordagens da psicologia de formas completamente diferentes. E isso é muito interessante. Torna um fenômeno muito diverso e plural. Muito bem. Eu falei que é um erudito, mas aí é para a gente pontuar, né? Quando fala em religião, a galera tem uma ideia muito cristã, né? Uhum. Inclusive nos círculos evangélicos, é muito comum, virou até um certo chavão, adágio popular, falar religião, aí alguém fala religião da palavra religare, que é uma religação, e aí a pessoa já entra com um argumento de evangelização e fala, quem vai te religar a Deus é Jesus. Quer dizer, aí já virou uma coisa nichado, né? Virou um nicho cristão. E aí até pra gente, pro nosso espectador, né, entender, quando a gente tá falando de religião, um conceito que eu gosto muito, tem um teólogo chamado Tyson, e ele tem um livro muito interessante, A Religião dos Primeiros Cristãos, Gerhard Tyson, uma teoria do cristianismo primitivo. E é interessante que ele, sendo cristão, ele não traz esse construto tão reducionista, né? E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer aqui na página 13 do livro dele,
ele vai dizer o seguinte sobre religião. Religião é um sistema cultural de sinais que promete o proveito da vida mediante a correspondência a uma realidade última. E de quem ele tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia de um antropólogo chamado Clifford Geertz. E tem 3 pontos aqui, então, quando fala religião. Primeiro, é um sistema cultural de sinais. Segundo, que corresponde a uma realidade última. E terceiro, que promete um proveito da vida, né? Ou uma expectativa futura. Isso é religião. Então, quando você coloca nessa ideia do Clifford, que o Tice replica de uma maneira mais sintética, a gente vê que religião abrange muita coisa. Dentro disso, eu queria te perguntar o seguinte: quando vai estudar sociologia, e aí eu tô falando da religião nesse sentido aqui, não cristianismo específico, quando vai estudar sociologia, se tem a ideia de que toda a sociedade, em todo período histórico e geográfico, teve religião, né? Você acha que isso pode se atribuir à psique? O ser humano tem essa necessidade de ter aqui um sistema cultural de sinais, de ter algo que venha a trazer algum tipo de realidade e uma expectativa de um proveito futuro? Faz parte da essência humana isso? Olha, você vai ter... Excelente pergunta. O curso o mestrado em Ciências da Religião tá valendo a pena, né? Tá deixando o seu pensamento assim, extremamente... Nem sei se eu tenho condições de responder uma pergunta tão elaborada, mas vamos lá. Vamos co-criar aqui. Você vai ter uma série de teóricos da psicologia que vão mostrar como determinadas condições psicológicas geram um movimento propício para a experiência religiosa. Nem sempre essas visões são positivas e saudáveis. Sim. A gente pode, por exemplo, partir da psicanálise. Para o Freud, a religião ela surge como uma necessidade do ser humano lidar com uma demanda de incompletude, uma demanda infantil de incompletude. Um desamparo infantil que faz com que a pessoa fuja dessa sensação de angústia que isso acaba criando, projetando, né? Porque o Freud vai falar que a criança, muito bonitinha quando nasce, completamente vulnerável, ela precisa de todo suporte. Então, naquele momento, ele vai... de uma forma muito simples, dizer assim que ela tem um certo sentimento de onipotência, porque parece que o desejo dela é o mundo, porque criança chora, recebe cuidado, criança está com fome, recebe comida, recebe suporte. Só que conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo a autonomia dela, ela perde esse sentimento de onipotência. Então Freud vai falar que isso marca com um sentimento de incompletude. E vai falar que o ser humano vai passar a vida toda tentando resgatar esse sentimento de completude e onipotência. E uma das formas é a produção religiosa. O Freud ele não vê isso como negativo, ele vê isso como necessário, porém ele vê que dentro de um amadurecimento, o ser humano ele tem que parar de buscar a religião, não deixar de participar de religião, mas desenvolver a habilidade de se confrontar diretamente com aquela angústia. Não buscar um subterfúgio e tomar consciência daquela angústia. Então, o que o Freud está falando aí? Tem condições específicas, psicológicas, que geram uma tendência para que o ser humano pense em uma realidade que seja maior a ele e que, de repente, possa dar para ele um sentimento de completude. O Jung, aí eu queria trazer a visão do Jung, e aí eu passo a palavra para você. O Jung ele vai ter uma perspectiva completamente diferente do Freud. Ele vai ver que a experiência religiosa não vem de uma incompletude que a pessoa passa como consequência da sua história de vida, mas é uma função simbólica psicológica que está presente na psique. E que, da mesma maneira que
a gente pode falar que uma criança, quando nasce, ela pode não ter desenvolvido, mas ela não vem com uma predisposição para desenvolver pensamentos? Ela não vem com uma predisposição para desenvolver emoções? Ela não vem com uma predisposição para desenvolver linguagem? O Jung vai falar, nós temos funções psicológicas que nos predispõem a vivenciar experiências religiosas, não necessariamente institucionais. Religiosidade como experiência de espiritualidade. Isso, então o Jung vai falar, de alguma maneira as religiões tentaram construir simbologias que vestissem essa necessidade, mas ele também vai falar que muitas vezes as religiões, por um excesso de inflexibilidade e dogmatismo, acaba não renovando o seu quadro de possibilidades, de vivências, e ele, lá no início do século passado, já falou de uma coisa que a gente está vendo como um fenômeno aqui hoje, inclusive a matéria de estudo da universidade, que é a quantidade de não religiosos que estão crescendo na sociedade. Mas, pessoas desinstitucionalizadas, que ele falou lá no início de 1900, que provavelmente iria acontecer, porque a religião, sendo guardadora dos símbolos que podem vestir as experiências psicológicas, se ficarem muito enrijecidas, vão sufocar um movimento que é interno, e ele já preconizava que essas pessoas iriam buscar vivências mais pessoais para dar espaço a como, de forma autêntica, estava emergindo essa busca por espiritualidade em cada pessoa. Tá, você subiu o nível aí. Mas vamos pensar assim, podemos sintetizar, diante da sua fala, que todo ser humano é um quebra-cabeça de carência e que na sua jornada, conforme o seu processo de maturação, ele vai buscar peças para preencher esse quebra-cabeça dessa sua carência, e dentre essas peças, uma delas pode ser a religião. Por uma visão psicanalítica, sim. Por uma visão junguiana, não. Porque olha só o que você fala. O ser humano tem aqui carências. Quando você faz isso, você marca uma trajetória histórica. Certo. Algo que aconteceu aqui. Então, de alguma maneira, por essa perspectiva que você está trazendo, a busca pela religiosidade está vindo para tentar tampar um buraco que tem aqui. O Jung vai falar, não, a busca da espiritualidade, ela é autêntica. Ela não tem uma necessidade de tampar buraco. Existe uma função psicológica que pode ou não despertar ao longo da experiência de vida da pessoa. E quando despertar, não tem a ver em cuidar de alguma coisa do passado, mas tem a ver em desenvolver algo que seu sistema está te convidando e que vai fazer com que você se sinta mais integrado com você mesmo, mais completo com você mesmo. Percebe que te convida para para quê? A função religiosa na perspectiva junguiana convida para quê? Um novo desenvolvimento. A perspectiva psicanalítica te convida a mostrar um porquê. Por que você está buscando religião aqui? Porque tem um buraco aqui atrás. O Jung vai falar, isso pode acontecer, o Jung não admite a não possibilidade disso, mas ele não vai fechar tudo nessa ideia, ele vai falar, não, a experiência espiritual pode ser verdadeiramente autêntica, e aí ela não quer tampar nada no passado, ela quer desenvolver algo que o ser está sentindo como um movimento autêntico e de autorrealização. Tá, então nessa outra perspectiva, podemos dizer junguiana, não sei se junguiana. Junguiana. Isso. Ela vai meio que de repente encontrar com aquela pirâmide de Abraham Maslow das realizações, que o Abraham Maslow ele fez aquela pirâmide de necessidades. E se eu não me engano, no cume dessa pirâmide tem as realizações. Então a gente poderia situar a religião nisso. Seria algo que viesse a ser uma realização da pessoa. Sim, a gente pode pensar que pela perspectiva do Maslow, que é uma perspectiva do humanismo, mas o Maslow também foi o cara que deu o pontapé à psicologia transpessoal, ele reconhece que algumas experiências espirituais se conectam com essa parte da pirâmide que fala da autorrealização. Mas, por exemplo,
tem uma parte da pirâmide que fala de pertencimento. Então, você conhece pessoas na igreja que buscam a igreja para ter esse sentimento de pertencimento, porque não tem sentimento de pertencimento. Você conhece pessoas que buscam a igreja porque querem lidar com demandas muito básicas de falta de comida, falta de condições básicas. Então, olha a complexidade, né, pela perspectiva do Maslow, olha a complexidade. Você pensa a religião como muitos departamentos que podem ofertar um conjunto amplo de experiências que pode transitar em toda a pirâmide de Maslow. Mas, com certeza, o que o Jung está falando aqui, né, de uma força psicológica, que é arquetípica, que, se você quiser, depois a gente pode entrar um pouco nisso para explicar para a galera o que é arquétipo, né? Porque tem uma bagunça na sociedade hoje que é maravilhosa. Mas que é uma função arquetípica, ou seja, você já herda isso como uma possibilidade e que pode se desenvolver na vida, tem a ver com essa questão mais alta da pirâmide de Maslow, porque o Jung vai falar o seguinte, a nossa força básica, da mesma maneira que o Freud vai falar, a força básica da psique é o desejo. O Jung vai falar, a força básica da psique é um impulso de desenvolvimento e crescimento. Isso se atualiza na vida de cada pessoa de maneiras múltiplas, mas esse impulso está lá. Ele está lá desde o início da vida até o final da vida, como uma pressão psicológica. E dentro desse impulso de desenvolvimento, o que ele quer fazer, que ele chamou de processo de individuação, o que esse processo quer fazer? É fazer a pessoa estar mais conectada com a própria singularidade, com a própria autenticidade. Tem até uma frase do Jung que ele diz assim, só a verdade do que você é tem o poder suficiente de te curar. Então, nesse caminhar, pode despertar, dentro das múltiplas funções que a nossa psique tem como possibilidade, uma necessidade verdadeira e autêntica de vivenciar experiências de conexão com coisas maiores, e aí a pessoa pode buscar uma religião, e muito quando a pessoa consegue manter uma autenticidade assim de eu tô aqui, eu vou dar um exemplo, mas poderia ser qualquer religião, né? Eu tô aqui na igreja católica, mas quando eu fui lá na Umbanda, é que eu senti que parece que a roupa caiu. A roupa caiu porque essas forças, elas precisam de roupas para se concretizar. Precisam de símbolos para vestir essas potências. E aí, então, você começa a ficar motivado, você se sente bem, porque tem uma força simbólica atuando e te impulsionando para esse desenvolvimento. Muito bem. Eu fico pensando aqui, você, no caso, tá na ala da psicologia, né? E eu puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, né? Pensando como um teórico da teologia, né? Não vou nem me chamar de teólogo, que seria muita pretensão, mas tem uma... Um super teólogo. Tem uma frase que é atribuída ao Fyodor Dostoiévski, pronunciei correto? Eu o conheço, mas não vou arriscar. É uma pronúncia bem difícil, né? Fyodor Dostoiévski. Acho que é essa. Então, Fyodor Dostoiévski tem uma frase que é atribuída a ele que diz assim: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Uhum. Eu acho muito legal, né? Lógico, uma perspectiva teológica, né? Uhum. Que... pensando na questão criacionista, né, partindo de um pressuposto, vamos dizer assim, metafísico, que o homem ele foi criado e tal, tem até aquelas teorias do design inteligente, enfim. A gente pensa, se existe um Deus criador e uma criatura, então existe a necessidade da conexão, né? Uhum. Mas vamos lá. Tem uma pergunta interessante para te fazer. Tem um teórico que eu acho que você conhece, o Viktor Frankl, da logoterapia, né? E ele foi, se eu não me engano, ele foi um dos prisioneiros de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Ele né? passou por 4 campos de concentração. O último
foi esse. 4 campos de concentração. Interessante. E ele tem um livro, né? Um livro que é um best-seller, né? Em Busca de Sentido. E ele vai basicamente ali, a grosso modo, dizer que o homem tem a necessidade de buscar um sentido para a sua vida. Sim. Pensando nisso, a pergunta é o seguinte: o que significa buscar esse sentido através da fé? Ok. É muito interessante. Posso contextualizar um pouco o Viktor Opa, Frankl? claro. Viktor Frankl, o livro, né, Em Busca de Sentido, é considerado um dos maiores livros da humanidade. Poxa, Viktor Frankl, quando concorreu ao Prêmio Nobel, ele concorreu nada mais, nada menos, junto com Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá escreveu uma carta aos organizadores pedindo para que ele pudesse vencer, mas a concorrente era de muito peso, era Madre Teresa de Calcutá. Viktor Frankl perdeu tudo. Ele perdeu a esposa, que era o sentido da vida dele. Quando as leis de eugenia se implantaram, ele teve que, antes de perder a esposa, teve que ver a esposa abortar o filho que estava aguardando. Ele já era conhecido em Viena, era considerada a terceira escola de psicoterapia, sendo que a primeira de Viena, né? Que a primeira era a psicanálise do Freud, a segunda era do Adler, psicologia individual, e a terceira dele. Ele já se correspondia com o Freud na época. Tanto que uma vez ele encontrou o Freud, e o Freud só dele falar o nome dele, o Freud lembrou o endereço, falou o endereço inteirinho dele, assim. E o Freud foi a pessoa que incentivou o Viktor Frankl a começar a produzir as ideias dele. Então, quando ele vai para os campos de concentração, ele já tinha uma produção. Ele foi convidado a sair da Europa, a ir para os Estados Unidos, mas ele estava tentando levar os pais, ele não conseguiu em tempo, então o regime nazista acabou fazendo com que seus 2 irmãos, seu pai e sua mãe, fossem a campos de concentração. Ele nunca mais viu. A última vez que ele viu a mãe estava numa fila entrando na câmara de gás. Viktor Frankl, quando estava na fila do primeiro campo de concentração, ele fez 3 promessas para ele. A primeira, eu vou fazer de tudo para sobreviver. A segunda, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. E a terceira, eu vou tentar tirar uma aprendizagem de tudo isso. Então, o Viktor Frankl, quando ele estava no campo de concentração, ele começou a ver que... E aqui não é para falar que um comportamento era certo ou o outro comportamento era errado. Ele estava descrevendo os comportamentos. Ele via, por exemplo, judeus que ficavam na fila para entrar nas câmaras de gás, alguns muito, muito tristes, muito compreensível isso, outros revoltadíssimos e apanhando, né, da Gestapo, e outros orando, cantando inários, meditando. E aí ele começou a ver também outros judeus que ele olhava pela disposição física e falava, essa pessoa com certeza vai sobreviver. No dia seguinte, pulava nas redes eletrocutadas, atiçava os cães, confrontava a Gestapo e morria. E outras que ele olhava que parecia que estava por um fiozinho preso no corpo e ele falava assim, essa pessoa com certeza vai morrer. E sobreviveu, e sobreviveu, e sobreviveu, e sobreviveu. Então ele se lembrou que eu vou aprender alguma coisa de tudo isso. E aí ele perguntou, qual é a variável? Qual é a variável de ver judeus que estão entrando no campo, nas câmaras de gás de forma completamente não desesperada e outros desesperados, judeus que têm saúde física para sobreviver e não sobrevivem, e outros que não e lutam pela vida? A variável é o sentido. E aí ele percebeu que o quanto que o sentido é uma necessidade da experiência humana. Tanto que ele fala assim, não é nem um desejo e nem o poder, falando da psicologia do Freud e da psicologia do Adler, a base da experiência humana é o sentido. É a vontade de sentido. É uma necessidade psicológica essa vontade de sentido. Então, da mesma maneira que ele viu, por exemplo, nos campos de concentração, um judeu deitado na cama, sendo confrontado por todo tipo de humilhação humana que é possível em ambientes como esse, que a gente nem consegue imaginar,
conseguindo resistir no outro dia, porque ele ficava pensando na esposa amada e ficava conversando com ela em pensamento, e isso fez com que ele conseguisse sobreviver todos os dias, ele também viu muitas pessoas religiosas fazerem o mesmo. Então, de que maneira que a fé se relaciona com o sentido? A fé pode ser um dos caminhos que permita que o ser humano encontre um sentido existencial. E como tal, ao encontrar esse sentido existencial, ela tem uma sustentação emocional, cognitiva, comportamental, que faz com que aconteça uma das frases mais fortes que Viktor Frankl disse, que é a seguinte: quando você tem um porquê, você aguenta qualquer como. Muito bem. Então, a religião pode ser um meio para te ajudar a lidar com os comos, os vários comos existentes na vida, né? Muito bem. Meu querido, que frase forte, né? Essa daí. Olha, poderosa, né? Esse programa ele vai servir para liberar dose de ânimos também. Eu tenho ciência disso, tenho certeza. Que bom, que bom. E vindo de uma personalidade que tem muita moral para falar isso, porque não passou qualquer experiência. Sim. Esteve em 4 campos de concentração, sim, perdeu toda a família, né? Então tem toda uma bagagem, né? Para poder falar o que falou. Não há dúvida. E eu tava pensando aqui, a gente tem um script só para ter, né? Que o negócio, como você fala, é deixar fluir. É, né? O fluxo, sempre. E pensando assim, na teologia, você vê na questão da neotestamentário, né? Houve uma discussão lá, uns era de Pedro, outros de Paulo, né? Outros de Apolo. E em psicologia eu tenho percebido, conversando com muitos amigos, que também tem essas ideias, né? Um é de Freud, outros de Jung, outros de Lacan e por aí vai. Mas desses teóricos, qual você poderia dizer, na sua visão, obviamente, que consegue estar mais alinhado com essa questão da fenomenologia da religião? Vou fazer uma pergunta para você. Quando você fala da fenomenologia da religião, você está falando... Vamos colocar aqui de uma forma mais simplista, né? Experiências que parecem sobrenaturais. Quando eu digo que parecem sobrenaturais, é porque para quem está analisando de fora só vai fazer uma descrição do que ele está vendo, mas que para a pessoa ela vai dar o depoimento de que sim, me conectei com algo transcendental. Olha, Wagner, eu acho que todas as áreas da psicologia vão trazer explicações sobre esse fenômeno, porque esse fenômeno é um fenômeno muito recorrente, as pessoas verbalizam muito sobre esse tipo de experiência. Agora, eu tenho muita afinidade por 3 áreas específicas que olham para esse fenômeno. A primeira é a própria psicologia analítica, a psicologia do Jung, onde ele percebe que o nosso inconsciente é produtor de símbolos. Bom, quem duvidar disso é só acordar e se lembrar de um sonho para você ver que você, sem ter nenhum tipo de autonomia, foi ator dentro de um roteiro que você não escolheu, dentro de um ambiente que você não escolheu, e aconteceram coisas assim que no plano da realidade às vezes é bem difícil acontecer. Então, nosso inconsciente é produtor de simbologias. Como tal, o Jung vai ver essas simbologias não só nos sonhos, o inconsciente produzindo essas simbologias nos sonhos, ou nas fantasias, mas também na produção cultural. O Jung vai ver na produção cultural humana a projeção. Vamos lembrar aqui do mecanismo de projeção. Você projeta um conteúdo interno em alguém, né? É um conceito da psicanálise. Então, de repente, você está com raiva, mas você não está consciente dessa raiva. Aí, de repente, você vê alguém que está meramente frustrado, você chega... Nossa, por que você está com essa raiva? E nem é a pessoa que está com raiva, é você que está com raiva, mas seu conteúdo foi projetado nele. Então, o Jung via em toda a produção cultural poemas, textos filosóficos, pinturas, mitologias. Ele via que a produção cultural era um celeiro de projeções das simbologias do inconsciente.
que eram expressadas segundo seu tempo, sua linguagem, sua cultura, mas tinha ali essas projeções. Então, o Jung vai ver nesses fenômenos projeções específicas de forças do inconsciente. E aí você pode, de repente, pensar em 2 tipos de fenômenos aí. Vamos pensar um fenômeno que a pessoa foi fazer uma prece e, de repente, parece que ela teve uma sensação. Isso não aconteceu no plano concreto, mas ela teve uma sensação de que parece que o limite dela ficou grande. Parece que ela passou a área do corpo. Parece que o tempo e o espaço ficou diferente. E, de repente, ela tem um sentimento de unidade com a vida. O que o Jung vai falar? O Jung vai falar que, com certeza, aconteceu um relacionamento da nossa consciência com determinada simbologia do inconsciente. Quando você está num sonho, você acha que é ilusão ou você tem uma percepção de que aquilo está acontecendo de realidade? De realidade. Tanto que a gente já acorda assustado quando é pesadelo e quando a gente vai encontrar o amor da nossa vida no sonho e aquelas coisas maravilhosas vão acontecer, você acorda e fala, putz, bem na hora do beijo eu acordei, cara. Porque dá essa sensação de realidade. Então o Jung vai falar que a energia psicológica de muitos símbolos que vêm do inconsciente e o que elas produzem na nossa consciência nos impacta de uma maneira muito forte, né? Então o Jung, por exemplo, ele vai falar aí, né, que a pessoa pode ter vivido uma experiência de se sentir conectado com uma força arquetípica. Ela teve essa sensação de se sentir conectado com algo maior. Sim, é algo que a transcende, mas que não vem de fora, vem de dentro. Podemos dizer que houve uma cisão entre o Sigmund Freud e o Carl Jung, não é? Em algum momento eles caminharam juntos e depois houve, vamos dizer, um entrever intelectual e eles se afastaram. E eu tenho a impressão de leigo, apenas vendo a história, de que o Jung se preocupou mais em entender esse lado que vamos colocar aqui da espiritualidade, para não falar em religião. E, inclusive tem uma frase, que eu não sei se ele alcunhou, mas que na web é atribuída a ele, que diz assim, quando você for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que, até de maneira poética, né, ele era uma pessoa mais alinhada a essa ideia, dessa perspectiva de se conectar, seja com o outro, ou tentar entender e se conectar com o que nós vamos dizer aqui o sagrado, né? Uhum. Mircea Eliade fala de sagrado, né? Muito interessante o que você está falando. A briga, né, entre os dois foi a maior briga da história da psicologia. Então você foi bem modesto, né? Foi a briga da psicologia. Agora, eu acho que eu poderia tentar encontrar aqui uma figura de linguagem, que é a seguinte. Você já pensou em viajar alguma vez na sua vida e planejou mentalmente a viagem? Sim, é natural, né? E quando você fez isso e conseguiu se conectar com essas imagens, essas ideias, gerou emoção em você, vontade? Isso gera satisfação. Gera satisfação. De você se projetar, né? Sim. Então, o que o Jung ele vai falar? O Jung se preocupou em olhar para a espiritualidade de acordo com o que ele via nos dados clínicos. E nos dados clínicos, ele em nenhum momento entrou no meandro se existe algo transcendental ou se não existe algo transcendental. Toda a preocupação do Jung foi: as pessoas têm vivências assim, experiências psicológicas, porque o sentimento de eu me sentir unido com o todo é um sentimento. Então a pergunta dele é: de onde isso vem? Ele teve como objeto de estudo, então, a questão da, vamos dizer assim, a fenomenologia, né? O estudo das experiências. Da experiência interna da pessoa. Que o Freud também fez isso, o Viktor Frankl fez isso, de Mas alguma parece maneira... que o Freud, ele partiu de uma saída
buscando um outro destino, né? Ele... essa impressão de leigo. Não, ele entende como esse funcionamento acontece aqui dentro, ele entende de uma maneira completamente diferente do Jung, como esse funcionamento acontece aqui dentro, né? O Jung, ele admitia que existiam elementos internos que faziam jus à ideia que o Freud falava, mas ele viu outras coisas. A metáfora que eu conto aqui é que o Freud conheceu o Nordeste e chamou tudo isso de Brasil. E o Jung entendeu que com certeza isso faz parte do Brasil, mas o Norte, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste também fazem parte do Brasil. E aí, quando ele começou a perceber esses outros territórios internamente, ele percebeu que esses territórios tinham forças que eram muito diferentes daquelas descritas pelo Freud. E como tal, estudando a experiência religiosa, porque esse é o nosso foco, ele percebeu funções internas autênticas que produzem esse fenômeno. Tem toda uma explicação, né, o que é essa função psicológica, como ela funciona, o que ela produz em nós, o que ele observou estudando religião. O Jung, ele foi um estudioso. O Jung, Wagner, ele foi considerado um dos homens mais cultos do século passado. Ele teve uma das maiores bibliotecas da Europa. Ele era elogiado, inclusive, pelos seus inimigos quanto à capacidade cultural dele. Ele conhecia física, para você ver, o conceito de sincronicidade, que a gente não vai entrar aqui, que é complexo. Né? Que é complexo. Ele cunhou junto com Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli foi o físico que ganhou o prêmio Nobel por descobrir o spin do átomo. Então... era um erudito, né? Ele se correspondia com Einstein, ele se correspondia com os maiores teólogos da época, com os maiores artistas da época. Tinha um círculo cultural que eles trocavam correspondência para trocar. Assim, eu estou estudando isso, qual é a perspectiva de vocês sobre isso, né? Então, assim, ele, nas obras dele você vai ver ele dando suporte à percepção que ele vê, mas a base da percepção dele é sempre a empiria clínica. Então ele via aquilo e via que determinadas teorias não davam conta daquilo e ele buscava entender. E aí ele sempre falava, nunca quis criar uma teoria, eu observo a empiria, compartilho ideias gerais, construo ideias gerais e compartilho para o debate geral. Faz as confabulações, Sim, né? mas ele via, assim, da mesma maneira que você você não estava lá na viagem, não tinha algo externo, você não estava na praia, a praia não estava acontecendo como um evento concreto, mas o fato de você sonhar com isso permitiu que você percebesse emoções e pensamentos. O Jung também via que tinha esses elementos internos na base das experiências, como, por exemplo, a pessoa se sentir conectada com o universo. E esse mesmo elementos internos projetados também criava as perspectivas de eu vi um espírito ali, ou eu vi o diabo ali, ou eu vi um anjo ali. O Jung via como projeções de forças psicológicas. Então, você já teve a oportunidade de ver professores na academia defendendo que o Jung defende a ideia transcendente. Quando você estuda a obra do Jung, você percebe que em nenhum momento ele entra numa perspectiva transcendente. Ele entra em explicações imanentes. Ou seja, o psiquismo criando esses fenômenos. Até porque não dá para ser negacionista, né? Existe algo, né? Sim. Que aí é um objeto de estudo e aí cada um vai partir de uma premissa, né? Sim, vai olhar para um prisma, né? Sim, sim. Vai ter um viés, né? Sim. Não tem como... O mito da neutralidade. Agnosticismo metodológico é um pouco difícil. É um horizonte utópico. Eu vou partir para esse horizonte, mas com certeza você vai ter uma derrota cachapante, né? Você vai ser esmagado pelas suas ideias. Não tem como. Não tem como você desligar porque somos humanos e não máquinas, né? Sim, sim. E eu acho que talvez uma ideia de um método nos ajude ao cuidado. O rigor da metodologia pode servir como
Um timoneiro, né? Isso, eu acho que Como essa é uma uma boa bússola. ideia. Como uma bússola. É uma boa ideia. Bom, dentro do nosso tema, a gente falou de fé e razão e não fizemos a pergunta principal, né? É possível, então, ter fé e usar a razão ao mesmo tempo? E como equilibrar isso, né? Porque quando se fala de fé no academicismo, né? Alguns, até acadêmicos, teóricos, professores e tal, até ridiculariza, né? Parece que são coisas que são contraditórias, né? Uhum. Então é possível ter fé e usar a razão ao mesmo tempo? Uma pergunta interessante. Eu acho que você quer que parta de alguma perspectiva da psicologia ou posso continuar com Jung? Não, fica tranquilo. Tá, ok. Sinta-se entre amigos. Fique à vontade. Ok, muito bem. Eu vou partir então de uma perspectiva junguiana aqui, que é a ideia de... O Jung diz, temos internamente tudo, mas a nossa história de vida vai fortalecendo mais. Temos internamente tudo aquilo que pertence à experiência humana. Então pensa, que você quando nasceu, Wagner, se seu corpo ele está em condições saudáveis, você vai ter condições de expressar tudo aquilo que é pertencente à experiência humana. Você vai pensar, você vai sentir, você vai se comportar, você vai ter desconforto, você vai ter prazer. Tudo aquilo que a gente vê acontecendo na história da humanidade, você quando nasce, você tem essa possibilidade. O quanto isso vai se desenvolver, se vai se desenvolver de forma saudável ou não, vai depender de como foi a sua trajetória. Mas está lá a possibilidade. Então o Jung fala, você não nasce uma tábula rasa. Você nasce cheio de possibilidades, potências. Podem despertar ou não podem despertar, mas está lá. Então está lá a razão. E está lá a fé. O que acontece? Naturalmente, a nossa história de vida, a gente vai, por adaptação, porque se adaptar é necessário, tanto em relação ao nosso mundo interno, você se sentir bem com você mesmo, tanto nas relações, por adaptação, você vai... Pensa que a fé e a razão são duas sementinhas. Dependendo, você nasce numa família de intelectuais. Intelectuais ateus. Você acha que você vai receber mais o amor da mamãe e do papai se você fizer um desenho de uma cruz ou se você, de repente, fizer o desenho do Albert Einstein? Sim, existe digamos assim, uma predisposição de acordo com o meio ambiente. Sim, e para a criança receber apreciação e se adaptar é uma necessidade voraz. Então eu estou dando um exemplo assim... E aí dentro disso é muito interessante que aí pensando no mundo evangélico, você pode ser um religioso sem ter espiritualidade. Ah, não há dúvidas, né? E você pode não ser um religioso e ter muita espiritualidade. Sim. Né? E esse é um debate interessante. Talvez um dia a gente possa juntar uma galera aqui. E aí, religião e espiritualidade são a mesma coisa? Em que momento que elas se relacionam? Não. Agora, voltando aqui à ideia. Então, imagine então que essa criança que vem de um contexto que privilegia a razão, se não acontece nada de errado aí, nada de errado no sentido dela se sentir confortável com a adaptação, ela conseguir responder às demandas, ela vai valorizar mais o processo racional. Enquanto uma outra, talvez num outro ambiente, vai valorizar mais a fé. Mas ambas têm as duas. O que o Jung vai falar? O Jung vai falar que em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar daquilo que a gente não tem. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar olhar para aquilo que a gente não desenvolveu tanto. Porque nenhum instrumento pode se adaptar em todos os contextos. A razão pode te ajudar em múltiplas áreas. Então, você precisa organizar um projeto de doutorado. Não há dúvidas que a razão vai te dar muito suporte para que você organize isso. Mas... de repente, você está numa situação como a de Viktor Frankl. Sim. Em que você precisa acreditar em algo, não tendo nada concreto. Então, você vai perceber que a razão vai ser deficiente nesse processo.
E aí o que o Jung vai falar é que exatamente o sofrimento que a gente passa na vida está muito relacionado porque a gente está preso em determinadas coisas e não está se abrindo para outras novas que iriam nos ajudar a adaptar mais naquilo. E que o Jung fala, integrar polaridades é uma tarefa primordial do nosso amadurecimento psicológico. Então, o Jung, dentro da teoria junguiana, o Jung falaria assim, fé e razão formam duas partes de uma moeda. E que em determinado momento a vida vai te colocar em situações difíceis onde aquele instrumento não vai dar conta. Você pode radicalizar, o sofrimento vai aumentar, mas você está sendo convidado a olhar para uma potência que você tem e que você não deu espaço. E não precisa ser fé num sentido talvez institucionalizado religioso. Sim, mas eu vejo que é o seguinte, existe muito aceito, eu não vou saber o teórico que expôs a ideia, a visão, aquela ideia de que o humano, ele nasce humano, depois ele se torna um ser, né? Então é uma construção, que a gente fala, ser humano, na verdade ele é humano e depois se constrói o ser, né? E aí dizem que essa construção do ser, ela passa pela ideia que o ser humano ele é biopsicossocial. Então ele tem a parte biológica, ele tem a parte da sua psique, das suas emoções, e ele tem a parte social. Um ser humano, ele não foi criado para ser uma ilha, mas para ser alguém sociável. Mas aí, de novo, puxando a sardinha para a minha brasa, eu sempre falo que o ser humano ele é bio, psico, social e espiritual. Eu sempre parto dessa ideia e não é uma ideia de religiosidade, que a gente já até comentou, né? Que religiosidade e espiritualidade são coisas distintas. Mas eu entendo que faz parte. O ser humano ele precisa se conectar com algo. Sim. E essa perspectiva que você traz, por exemplo, está alinhado com Jung quando ele fala que tem uma dimensão, tem uma função psicológica espiritual. Então ele vai falar assim, a experiência espiritual é uma experiência que forma a nossa integralidade humana. A psicologia transpessoal, ela vai ver o ser humano por esse viés. O ser humano é bio, psico, sócio, espiritual. A dimensão espiritual é uma dimensão da consciência humana. Então, os psicólogos transpessoais também vão ter esse olhar ampliado e reconhecendo que a dimensão espiritual, assim como é importante o biológico, se a gente negligenciar o biológico, a nossa vida vai ter algum problema, aliás, muitos problemas, né? Também o social, também o psicológico, também o espiritual. Aí dentro desse meu pensamento, né, e obviamente que a minha cosmovisão de mundo, ela é totalmente influenciada por uma teologia, então tem um viés quando eu faço esse comentário. É que não tem como você dizer que você é uma pessoa só de razão e não de fé. Mesmo se você, por exemplo, de repente você fala, eu sou um ativista do ateísmo. Você tem fé no ateísmo. Sim. A fé tá ali. Sim. Ainda que se tenha uma discussão do que é fé e do que é crença, tudo bem, essa discussão dá até para colocar na mesa. O que é fé, o que é crença. Mas mesmo o ateu, ele tem fé. Aquele sistema de crença dele é a fé dele. Então não existe só razão. Sim. A razão e fé, ela andam juntas, na minha maneira de enxergar. Você percebe o que está acontecendo no mundo com o desenvolvimento da tecnologia e como a gente está usando a tecnologia e como a natureza está respondendo? Então, a gente vive numa experiência em que a polaridade está o tempo todo se confrontando. Como seres humanos, a gente não teria o poder de fazer a tecnologia ir por direções cada vez mais destrutivas. Essa poderia ser uma escolha, não poderia? Iria acabar a água, o ar iria ser completamente contaminado, provavelmente muito da natureza iria se desequilibrar, porque os biomas iriam começar a ser profundamente afetados.
A gente pode continuar insistindo a tal ponto que a natureza reaja no sentido de... Porque ela é a base da vida na Terra, né? Ela se desconstrua de tal maneira que talvez a nossa vida não seja mais possível, talvez outros animais sim, talvez vegetais, minerais, mas a nossa não. Da mesma maneira que a gente pode, como seres humanos, no planeta Terra, a gente está construindo aqui uma distopia, né? Um futuro negativo, a gente pode pensar uma realidade assim, a gente também pode pensar que um ser humano pode fazer algo assim consigo mesmo. Quando a gente fala que o ser humano é biopsico, sócio-espiritual, a gente está falando assim, olha, a Terra, ela precisa ser olhada em toda essa amplitude para ser saudável. Mas o ser humano, pelas suas escolhas conscientes, ele pode radicalizar. Por exemplo, no que eu falei agora, radicalizar no desenvolvimento da tecnologia e esquecer o todo. E isso gera consequências no sistema. O ser humano também pode fazer isso. Então o Jung, por exemplo, vai ver muitas neuroses como consequência da pessoa se fechar na razão. E aí a pessoa se radicaliza na razão, a consciência tem um poder de manejo, a consciência tem um poder de repressão daquilo que é diferente daquilo que ela acredita, dos valores. Mas para onde vai isso? Para o inconsciente? Sim. Isso cria o quê? Um monte de sintomas. Processos, por exemplo, depressivos, processos delirantes, processos de somatização no corpo. É aquela terra reagindo porque os seres humanos estão lidando de uma maneira que não está olhando o todo. É o ser humano, é o indivíduo tendo a reação do seu sistema, do bio, do psico, do sócio, do espiritual, sim, reagindo porque ele está se fechando num processo. Mas, Wagner, da mesma maneira que pode acontecer porque a pessoa se fecha na razão, pode acontecer também porque a pessoa só se fecha na fé. Dentro sim, de uma perspectiva junguiana, você continua não olhando o todo. E o seu sistema vai reagir a isso. Vai criar reações desconfortáveis que vai te convidar para olhar para aquilo que você teme. E isso é a sombra. A sombra é tudo aquilo que conscientemente você teme, você não gosta, você escolhe tirar do seu campo de vida. É sombra. Uma criança que cresce e tem tendências artísticas e cresce num ambiente intelectual que o pai olha o desenho e fala, besteira isso, vai ler um livro. E começa a receber esses estímulos e ela reprime uma coisa que fazia parte da sua identidade. Isso é aspecto sombrio dessa criança. Quando ela for se defrontar lá na frente e com angústias, com determinadas frustrações, é essa parte ali, ó, cutucando, é o retorno do reprimido, como falava o Freud, é essa parte tentando desconstruir essa ideia fechada. Então, em toda a perspectiva saudável, você vai ver que os elementos que estão ali, eles encontram uma maneira de dialogar. Em toda a perspectiva patológica, a gente vai ver que os elementos que estão ali, eles estão só radicalizando. Não é isso que está acontecendo na nossa política? Não é isso que está acontecendo no mundo? Os elementos polares, eles estão radicalizando e estigmatizando e atacando. E isso só rasga o tecido cultural, rasga a natureza, rasga a psique. E a cura e a potencialização está na integralidade, que é um caminho difícil, porque aí você tem que dialogar com aquilo que você teme. É a criança lá no futuro tendo que refazer o caminho daquela habilidade que ela reprimiu, que está cheio de julgamentos. E quando ela for tocar, esses julgamentos todos vão vir à tona, ela vai ter que lidar. O caminho mais fácil qual que é? Vou continuar só lendo o livro, não vou dar atenção para a arte. Vou continuar só focado na tecnologia e ganhar dinheiro. Não vou tentar administrar isso de uma maneira para que a relação com o mundo seja saudável. Vou continuar tentando enfiar na cabeça das pessoas minha visão política e combatendo a outra. Porque o contrário disso é o diálogo. Sim, é mais ou menos você ser uma pessoa binária num mundo que tem uma paleta de cores, né? É isso. É isso. Você se fecha. E essa ideia da razão e da fé, que alguns
cientistas, né, ou pseudocientistas que têm esse preconceito com religião, não se sustenta no meu ponto de vista. Você vê as grandes academias fundadas pelas igrejas católicas, igrejas protestantes, né? Você tem lá Harvard, igreja protestante, se eu não me engano, Columbia, igreja protestante, e cientistas de renome na história, como Isaac Newton, que ele é conhecido pela sua contribuição na física, mas para quem não sabe, foi um grande teórico da teologia, tem livros até sobre escatologia bíblica, né? Então, é um argumento muito fraco para mim. Tá? Você pode ser uma pessoa de fé, de prática religiosa e ser um cientista notável. Né? Eu tenho essa ideia. Sim. Mas vamos caminhando aqui. Com certeza. Eu acho que a gente tem 10 minutos, meu nobre. 10 minutos, mas dá para responder mais uma. Vamos selecionar então. Essa pergunta eu acho importante a gente pontuar. Então, quando você vai buscar a espiritualidade, né, ou quando a pessoa vai buscar a espiritualidade, até que ponto, né, qual que é a fronteira ali, né, porque parece uma linha tênue, né? Até que ponto isso pode fazer mal para nossa mentalidade, trazer um adoecimento, né, adoecer, né, a nossa mente. E por outro lado, até que ponto é saudável, né? Então, acho que tem essa balança aí, né? Com certeza. Eu acho que um dos elementos que talvez seja mais acessível a gente pensar sobre essa ideia é a ideia de uma filosofia, uma cultura religiosa sendo usada para manipulação. Manipulação não é uma coisa que está implícito à experiência religiosa. Manipulação é uma coisa do ser humano que ele pode fazer em todas as áreas. Em qualquer contexto social. Em qualquer contexto social. Boa expressão. Então, uma religiosidade que faça a pessoa se alienar, e o conceito de alienação, né? Perder uma parte de si mesmo, na sua questão etimológica, perder uma parte de si mesmo e se desconectar daquilo que para ela seria verdadeiro, porque ela começa a seguir perspectivas que no fundo não é o que ela acredita, a ter comportamentos que no fundo, se ela tivesse um olhar mais para ela mesma, não seriam os comportamentos que ela teria. Isso prejudica não só a saúde dela relacional, porque ela vai, mas também a sua saúde emocional. Um outro ponto que a gente pode pensar que seria um problema é que as experiências religiosas, elas trazem muitas proibições. Você sabe que muitos contextos religiosos colocam regras e proibições e métodos específicos. E é claro que se você lá dentro sente que aquela regra, que aquele método se adequa a como você está no momento, o que você está buscando, excelente. Então o instrumento, ele está se conectando com a sua necessidade. Mas muitas vezes isso vai fazendo a pessoa desenvolver um excesso de rigidez, a cair em padrões de culpa, a se isolar muitas vezes da vida social de uma forma que vai prejudicando ela, então, não só emocionalmente, mas às vezes economicamente, socialmente, culturalmente. Um outro ponto que eu colocaria aí, que é um ponto que a psicologia estuda, e essas áreas que eu estou trazendo é mais da vertente da área da psicologia social, mas um outro ponto que o próprio Jung ele traria é que, assim, você já viu pessoas passando por experiências religiosas muito intensas, muito impactantes. Uma imersão, né? Aquilo, a carga emocional... como aquela carga emocional, sensorial, intuitiva, impacta o pensamento da pessoa, impacta a emoção. Então o Jung vai falar assim,
não dá para brincar, e é uma metáfora isso, tá, gente? Não dá para brincar com os deuses sem você tomar os cuidados necessários. Porque senão você vai se queimar. Então, experiências... esse tipo de caráter de experiência religiosa que às vezes a pessoa ela acessa num culto, ela acessa numa meditação, ela acessa num ritual da ayahuasca. Ela precisa depois fazer um trabalho de sabe, filtrar, organizar aquela experiência dentro dela, porque isso pode fazer duas coisas. Primeiro, você já deve ter conhecido pessoas que teve experiências espirituais e de repente se sente o profeta, de repente se sente um semideus, de repente se sente... Você percebe que a experiência espiritual engoliu a humanidade dele? Sim. Aquela vivência, ao invés de ser uma vivência que a pessoa iria usufruir, iria filtrar, iria integrar, engoliu todo o restante da individualidade daquela pessoa. A pessoa já não consegue mais ser pai, não consegue mais ser amigo, não consegue mais ser aprendiz, não consegue mais ser as outras dimensões do humano. Ela só é aquilo. Então o Jung vai falar, houve uma inflação do ego. Experiências espirituais podem gerar inflação do ego. Então, quando não trabalhadas, filtradas, elas podem fazer o ego se conectar com uma ideia que aquilo se torna um todo. E essa é a ideia de câncer, né? Porque as células cancerígenas são isso. São partes do corpo que, na sua porcentagem natural, são saudáveis, mas se elas crescem demais, elas destroem o corpo. Ideias, quando elas nos engolem dessa maneira, sentimentos e experiências, elas engolem o nosso todo. Então, o Jung vai trazer esse problema. O outro problema que ele vai trazer... é o seguinte, por um lado você teve aqui uma experiência espiritual que engoliu o ego. Engoliu quando eu chamo de ego aqui, eu estou querendo falar a consciência da pessoa. A consciência da pessoa foi completamente dominada por aquilo. É como se ela entrasse numa possessão com aquela experiência. Ela se tornou só aquilo. Mas algumas pessoas que têm uma constituição psicológica frágil, quando vivem experiências, às vezes, espirituais, intensas, que elas não têm um suporte e um acompanhamento, elas podem se dissociar. Elas podem se desorganizar psicologicamente. Então, de um lado, você teve aqui uma pessoa que se tornou a própria experiência espiritual, não soube colocar ela no seu devido lugar. Do outro lado, você tem uma pessoa que pode se desorganizar, então ela cinde, ela apresenta vários tipos de problemas psicológicos como consequência dessa vivência. E aqui no meio você tem as pessoas que vivem a experiência, filtram ela, decodificam ela, integram no seu próprio sistema, e aí vem a importância de um bom pastor, de um bom padre, de um bom pajé, ou de um psicólogo experiente que vai dar base, vai dar orientação, vai dar suporte para essa pessoa. Sim, a gente já acabou nosso tempo. Excelente. Mas vou deixar aí para o espectador, tem um livro chamado O Efeito Lúcifer. Uhum. Ele é de um psicólogo chamado Felipe Zimbardo. Ele fez aquele experimento, pegou alunos de uma universidade, eu acho que foi de Stanford, e fez a simulação de uma cadeia, separando guardas de prisão e prisioneiros. E ali ele vai fazer um estudo, é muito interessante, de como pessoas boas se tornam más. É muito interessante. E nesse livro vai falar de várias instituições e ele vai falar da instituição religiosa. Então, para resumir que nosso tempo acabou, o problema para mim da religião, nessa situação de como a religião pode fazer mal à nossa mente, é quando você tem ali um crápula ali na liderança, exercendo abuso de autoridade e manipulação de pessoas. É muito triste. Sim, com certeza. Papo de alto nível, meu querido. Muito obrigado. Vamos dizer que você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. E, mais importante, deixa seus contatos e suas mídias sociais para quem quiser te contatar, de repente, terapia, palestra,
quem sabe aula, enfim. Eu agradeço muito a equipe também ali. Um único de múltiplos, né? É isso que ali cuidando. Eu quero recomendar 2 livros, Espiritualidade e Transcendência, em que a autora pega várias partes do livro do Jung. Qual o nome da autora? A autora é Vereda... Deixa eu ver aqui. O livro é da editora Vozes. A organizadora é Brigitte Dorsch. Então, Espiritualidade e Transcendência. E um outro livro que a gente não teve tempo, talvez fique para uma próxima vez, falar da psicologia transpessoal, que estudou de uma maneira empírica muitas experiências espirituais. Um outro livro é Além do Ego, que é da editora Pensamento, que quem organiza é o John Walsh, mas são de vários pesquisadores. Ele pega o trabalho de vários pesquisadores e divide por assuntos, né? Agradeço. Infelizmente, eu sou uma pessoa completamente alienada de mídias sociais. Não sei te falar isso, mas se você quiser ligar, 21 96478 0942, 21 96478 0942. Muito obrigado, meu querido. Fechamos. Queridão, aqui. top, Forte papo de abraço. alto nível. Um beijo no seu coração. Obrigado por participar do programa Logos. O Daniel ali nos bastidores, no estúdio, nos apoiando. Vou deixar só as minhas mídias sociais. No Instagram, @WagnerPedroLima. @WagnerPedroLima. E no TikTok também, @WagnerPedroLima. Você indo no Instagram, na bio, tem um link do YouTube. E aí você consegue dar uma conferida na gravação desse programa. Eu peço que você deixe o seu like, a sua curtida, deixe os seus comentários, sugestões de novos vídeos. Se quiser deixar sua crítica, discorde com respeito ou será removida. E nos ajude a compartilhar. Então o programa está encerrado e tamo junto. Meu Valeu. forte abraço. Forte abraço, pessoal. É isso.